Amém. Pode se assentar, obrigado. Que Deus te abençoe. Já que é meio devocional, já que é meio livre, a não ser o horário, não é? Porque quem vai querer perder o John Bevere daqui a pouquinho, não é? Mas me permita, não é, contextualizar a minha palavra que eu quero compartilhar nesta manhã. A maioria de vocês não me conhece, mas é uma honra conhecer você. Não é um prazer muito grande, uma honra imensa estar aqui. Eu espero que alguém tire uma foto para mostrar para minha mãe, não é? E eu vou mostrar para minha mãe e falar: mãe, cheguei lá, fui no Casa de Zadok, não é? Eu já posso aposentar, já posso ser arrebatado, meus olhos já viram a glória, não é mesmo? Mas nós temos sido tão abençoados. O Luciano tem abençoado o Brasil inteiro, a igreja inteira, não só pelo seu dom de ensino, mas pela unção que ele carrega e generosamente, não é? Ele despeja para todo lado. Nós temos sido muito abençoados com a vida dele, da sua família tão linda, não é? Do seu ministério, e eu louvo a Deus por isso. Deixa eu contar um pouquinho para vocês, antes de entrar aqui na leitura do texto e da palavra, deixa eu contar um pouquinho do meu testemunho. Não é? Sou pastor há 29 anos, pastor batista, de uma igreja até então bem tradicional, bem bacana. Eu achava que no dia que eu assumisse mesmo a liderança maior da igreja, eu achava que eu podia fazer mudanças bacanas e levar essa igreja a um nível mais legal, a um crescimento mais legal. Eu pensava assim, né, meu pastor maravilhoso, sensacional, não tem ninguém mais santo, mais bíblico, mais completo, que eu admire tanto feito ele, mas eu achava, né, que um espírito mais jovem, que uma visão assim mais livre, poderia fazer alguma coisa. E que engano meu, não é? Quantos anos de fracasso, quantos anos de esvaziamento, o povo vazou todo, não é? O pessoal dizia: agora nós não temos nem pastor. Os pastores da cidade já usavam até assim um apelido: o pastorzinho. Era o pastorzinho, não é? A igreja tinha 500 pessoas, foi para 170 e eu entrei em desespero, não é? Entrei em desespero. Domingo para mim era o dia mais horrível da semana. Sábado era o meu desespero, não tinha o que pregar, não tinha o que falar. Eu saía copiando esboço aí de onde tivesse, não é? E eu tenho dó daquele povo, não é? E alguns que ainda estão comigo, eu falo assim: cara, você é um herói, não é? Porque eu achei que todo mundo ia embora. Do culto cheio, nós passamos a ficar com 50 pessoas, dívida para todo lado, não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, não é mesmo? E o pessoal me convidava, eu era o pastor da igreja, e a turma falava: pô, nós estamos saindo da igreja, nós vamos para tal igreja, vamos com a gente. Eu falei: cara, eu sou o pastor. Vamos com a gente, cara, vamos com a gente. Eu falei: cara, você é louco, cara, eu não posso, cara, eu sou o pastor. Não, vamos embora, aqui está uma geladeira. Eu falei: eu vou contar para o pastor, hein? Era eu, cara. Então, eu sei o que é um fracasso retumbante, eu sei o que é desespero, mas foi nesse desespero que eu comecei a buscar tanto a Deus, não é? Eu já estava com a minha carta de demissão, eu estava querendo pular fora, eu era engenheiro também. Eu falei: eu vou cuidar da minha vida, esse povo não quer nada, não é? Sempre é o povo, não é? E a minha esposa falou assim: você não pode fazer isso, você não pode sair, você não pode deixar aquilo que você falou para todo mundo. Você falou que Deus te chamou, então honra isso. Se Ele te chamou, só Ele pode te dispensar. Eu falei: pronto, é esse o negócio. E eu fui para um quartinho que eu tinha lá, que eu orava demais, e eu fui para esse quartinho, sabe para quê? Para falar: Deus, me dispensa, por favor, me libera, eu não aguento mais. Ao invés disso, que Deus me falava: eu vou fazer algo, mas eu tenho que fazer em você primeiro. Sabe, eu desesperado, não é? Nesse negócio, a minha cunhada chegou para mim. Cunhada, você sabe como é que é, né? Cunhada é cunhada, né? Cunhada é cunhada. E a minha cunhada chegou e falou assim: isso aqui é para você, não estamos aguentando mais. Está horrível. E eu falei: o que é isso aí? Isso aqui é uma passagem aérea, as inscrições e um dinheirinho até para te ajudar, para você ir num congresso de avivamento. Porque ou você aviva, ou... Eu falei que cunhada é dose, eu contei para você. E a cunhada na cara de pau, e eu falei assim: você está doida, filha? E eu falei: não vou mesmo. Eu fiquei com tanta raiva, eu fiquei tão ofendido. Eu não sei onde é que eu ainda me agarrava, em que orgulho eu podia me agarrar. Mas orgulho é orgulho, cara. Orgulho é orgulho, está lá dentro. Eu não tinha nada do que me orgulhar, mas o orgulho estava forte. Que absurdo, eu não preciso disso. E nesse lugar, então, não ponho meu pé lá nunca. Sabe, passou 2 meses e chegou o sábado, que era para pegar meu avião às 18 horas. E eu acordei de manhã, botei meu short, peguei minha bolsa de raquete de tênis, vou para o clube jogar tênis. E a minha mulher falou assim: onde é que você vai? Eu falei: vou para o clube, corre aí, apronta. E ela falou assim: mas você vai fazer o que lá? Eu falei: vou passar o dia lá. Você tem viagem hoje? Olha, eu tinha até esquecido da viagem. Eu falei: que viagem? Você vai hoje viajar? Você tem o congresso. Eu falei: não vou de jeito nenhum. Rapaz, ela falou assim: para o quarto. Meu amigo,
Na hora que minha mulher me manda para o quarto, é melhor ir, rapaz. É melhor ir. Uma fera. Vamos conversar lá no quarto. Eu falei, não, no quarto não, por favor. As crianças vão ver. As crianças vão ver. Eu já estou mais para baixo. Imagina se você me leva para o quarto. Para o quarto. E ela fechou a porta. E ela falou assim, você está fugindo do quê? O que você tem medo, cara? Você não tem um chamado? Deus não precisa fazer primeiro em você para depois a igreja? Então sai fora logo. Aí o orgulho continuou operando por outro lado. Ah, é? Então eu vou mesmo. E eu vou sair de férias. E eu vou ficar lá uns 10 dias. E você fica aí. E sabe, de raiva, eu joguei umas coisas na mala e fui para o aeroporto e fui embora. E minha vida mudou completamente. Tive uma experiência com Deus tão profunda. Uma quebradeira tão grande. Um arrependimento tão, mas tão sério. Deus me visitou de uma maneira tão impactante, restaurando, derrubando barreiras no coração, me mostrando que eu estava errado num monte de coisa, me dando experiências que eu nunca imaginava de ter, trancado num quarto, chorando, arrependendo, recebendo ondas do Espírito Santo para todo lado, e revelações, e palavras de Deus tão sobrenaturais que eu não acreditava. Mas o mais importante é que no meio disso tudo eu estava num canto lá, numa conferência bem maior que essa, mas muito grande, eu estava lá no final olhando, e uma senhorinha bem velhinha, cabecinha branca, não é, veio e falou assim, eu queria orar por você. E ela veio para cá e falou assim, você é do Brasil, você é pastor, mas você também é engenheiro metalúrgico. Eu falei, quem te contou? Eu falei assim, Deus falou comigo. E você está aqui ainda resistindo, ainda precisando de algo, e Deus precisa te mostrar alguma coisa. Eu posso orar por você? Bem, aquela velhinha, não é? Ela tinha até aquela redinha, sabe redinha no cabelo? Eu falei, uma velhinha, 80 anos, com redinha no cabelo, é totalmente inofensiva. Eu falei, vovó, pode orar. Irmão, nunca permita uma vovó orar por você. Mas, sabe assim, até Satanás vira anjo de luz. E o Espírito Santo vira velhinha. Porque foi um coice que eu tomei no peito. Ela falou, Senhor, enche esse homem agora. E eu caí. Foi assim, igual um coice na parede. E ali eu fiquei, era mais ou menos 10 horas da manhã. Às 11h30 da noite eu acordei. Estava tudo escuro. A luz apagada, uma luzinha lá. Levantei tonto, o guarda falou comigo, não é, eu achei que você ia dormir aí hoje. E eu só tive jeito de perguntar para ele, onde eu estou? Onde eu estou? Não é, mas eu preciso dizer para você que eu achei que tinha sido um segundo, porque quando eu estava caído ali, Deus me deu uma visão. Eu vi algo. E eu vi gente, muita gente. Eu vi milhares de pessoas. Eu vi uma cena assim de uma grama muito verde, uma campina com uma subidinha, uma montanha, como se fosse aqueles cenários épicos de Coração Valente, uma coisa assim. E eu vi gente vindo lá da montanha em minha direção, mas longe, mas era gente que, do lado de lá da minha vista, até onde eu podia ver, tinha gente, o horizonte inteiro, era uma coisa surreal. Mas eles vinham descendo. E eu percebi que era gente comum. Era homem de terno, era criança de pijaminha com ursinho de pelúcia, era dona de casa, mulher com bobs no cabelo, moço com short, coisa mais estranha, bem real. E eles vinham, só que assim como uma distância até o fundo desse prédio, um pouco mais, eles não vinham mais. E não chegavam nunca, e eu me aproximei. E quando eu me aproximei, eu não tinha percebido que tinha uma vala, um buraco, uma falha de Santo André, assim, ó, de lá, mas enorme, e não tinha fundo. E as pessoas vinham na direção, mas não caíam como um tombo, elas desciam como que flutuando. E eu olhei ali da beirada, elas ali assim pertinho agora, e os olhos delas estavam vidrados, como se tivesse tomado um doping, como se tivesse assim, dominados, robotizados, indo para aquele buraco. E eu fiquei desesperado, porque eu sabia que ali era o inferno, e foi aí que eu ouvi uma voz, e essa voz era tão clara que eu paro em casa, quando eu estou cansado, desanimado, quando dá vontade de dar uma desaceleradinha, e eu vou orar, essa voz entra aqui no meu ouvido, e ela fala assim, o perdido está verdadeiramente perdido. Eu fiquei até chateado, eu confesso, porque eu sei, eu sou pastor,
Eu conheço, não é, o que a Bíblia fala sobre salvação e sobre castigo eterno. É claro que está perdido, mas eu sabia que Deus queria tirar daqui e botar aqui. Ô nécio, ô tardo para entender de coração. Eu acho que Deus queria colocar alguma coisa no meu coração sobre aquele povo, de entender, de ver algo que é real. Eu estou aqui, estou viajando já há alguns dias, e Belo Horizonte, ninguém fechou o cemitério porque eu estou viajando. Pastor Paulo está viajando, não morre ninguém. Dezenas e dezenas e dezenas de mães estão chorando sobre o corpo de seus filhos mortos de overdose. Tem pai chorando sobre a filha que levou um tiro na nuca. Tem esposo enterrando a esposa que desceu para o inferno por causa de um câncer infernal e maligno. Não para. Nós estamos aqui, enquanto a gente estiver aqui, Curitiba está enterrando gente. E se a gente sabe mais ou menos a proporção, pelo menos 80% de quem está morrendo não está subindo, mas está descendo. Então isso acabou comigo. Isso arrebentou comigo. Me deixou maluco mesmo. E eu fiquei com isso no meu coração, e isso não saiu nunca mais. E se você me conhecesse um pouco mais, você ia saber que eu só consigo falar de 3 coisas sempre, não é? Eu sou muito previsível, mas eu sempre vou falar sobre visão em algum lugar. Eu sempre vou falar sobre visão, e quando me chamam para falar, eu sou louco para falar sobre visão, porque para mim visão não é uma formulação de administração. Para mim, visão não é uma estratégia de marketing. Para mim, visão não é uma ferramenta de mobilização. Para mim, visão é uma linguagem de Deus para que aquilo que a gente sabe desça para o nosso coração e se torne não só um entendimento de Deus, mas um sonho nosso. Um desejo ardente, consumidor, que toma conta da sua vida. E a visão que Deus me deu, uma visão pelo perdido, uma visão pelas almas, uma visão da urgência de alcançar esse país. Depois disso, nós começamos a experimentar, sem dúvida, um ambiente de um imenso avivamento, mudou tudo, mudou a cara da igreja, mudou a postura das pessoas, mudou a administração, mudou a adoração, mudou tudo. Mas o que mudou essencialmente foi nossa ênfase, foi nossa prioridade. Por quê? Porque nós temos uma visão agora. O perdido está perdido mesmo. Você acha que o Senhor ia falar isso só para eu saber ou para eu fazer algo? A partir daquele momento, eu não tenho razão para viver. Eu não tenho outra palavra para dizer, eu não tenho outro desafio a dizer para as pessoas, senão que ao final de tudo, tudo que o Espírito faz, todo o sopro do Espírito sobre nossas mortes, nossas fraquezas, tem um objetivo: levantar a igreja. Levantar a igreja para colher, levantar a igreja, porque tem 2000 anos que o nosso Senhor falou que o campo está branco. Tem 2000 anos que Ele falou: vocês ficam dando desculpa, todo dia vocês têm desculpa, ainda faltam 4 meses, mas você quer ver uma cidade, você quer ver uma mulher que nem sabia nada a meu respeito, trazer para mim uma cidade inteira. Então isso me consome, e a partir daí isso se conecta com a segunda palavra da minha vida, que de uma visão, e visão é só sonho, visão não se pega, isso tem que virar estrutura, isso tem que virar missão, isso tem que virar ação. E a partir daí a gente tem uma missão, e é isso que é a razão da minha vida: levar o Evangelho, e levantar a igreja, e preparar a gente, para, sabe, ainda que não perfeitamente, ainda que a única coisa que a pessoa sabe é que ama Jesus e que Jesus a ama, mas é suficiente. E aí eu tenho sido assim, consumido por esse sonho, de ver almas e almas e almas se entregando ao Senhor. E óbvio, aquilo que o líder abre, aquela torneira que ele abre, seja mover espiritual, seja dons, seja crescimento, está na mão do líder. E Deus me mandou abrir, não só os dons, não só o mover do Senhor, mas também o propósito maior do Senhor, alcançar as pessoas. Aí eu comecei a trombar. Eu comecei a trombar com a realidade nossa, a realidade da igreja, a realidade de cada um de nós. E sabe, foi aí que eu entendi quão difícil é. Quão difícil é para o Senhor pegar um cara como Jonas e fazer ele lá em Nínive pregar. Porque o coração dele está cheio de razões para não fazer isso. A alma dele esconde imensas justificativas e excelentes razões para não ir lá. Para um povo mau, para um povo que não merece, falar de amor, falar de compaixão, não merece. Eu fui percebendo, não é, a gravidade da situação nossa, e vi que o Senhor teria que me usar, se quisesse cumprir a visão, tornar realidade, através do cumprimento de uma missão, a gente precisaria de uma atitude. E hoje é isso que eu queria compartilhar ainda no tempinho que me resta para você, sobre a nossa atitude.
Essa é sempre a minha razão, sou muito prático, muito pragmático, e eu estou sempre querendo responder ao Senhor, não só com emoção. Sabe, eu me emociono demais, eu amo a palavra, eu acordo de manhã cedo, eu já tenho meu cantinho ali, mas eu sinto tanta vontade como se fosse, antes de café, antes de qualquer coisa, eu quero o meu cantinho. Eu sou muito emotivo, eu choro por qualquer coisa, eu gosto demais. Mas sabe, eu não tenho que oferecer para o Senhor só meu louvor, só minha adoração, eu tenho que responder para Ele com uma ação, com uma atitude. E eu acho que nós todos, como líderes de igreja, a igreja brasileira, tem cada vez mais, não é, se capacitado e respondido a Deus com emoção, com poesia, com literatura, com igrejas maravilhosas para todo lado, mas eu questiono, sabe? Eu questiono muito a nossa atitude. E eu tenho pregado para todo lado, e ontem à noite, não é, eu ia pregar, citei aqui rapidamente, eu ia pregar a mesma coisa que eu preguei lá no Cezinha, sobre Jonas, mas o Senhor falou comigo, não, prega aquela palavra. Eu falei, Senhor, eu já preguei tanto essa palavra. Eu falei assim, mas eles não ouviram, e se ouviram, vão ouvir de novo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, que você abrisse a sua Bíblia comigo lá no livro de Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel, por favor. Abre lá, por gentileza, no capítulo 11. Enquanto eu bebo uma água, você abre no capítulo 11, de 1 a 11. Conhecidíssima história do rei Saul, e eu queria comentar com você. Sobre casa de Zadok tem uma bandeira, é a bandeira da fidelidade, do sacerdote fiel. Eu quero honrar essa bandeira, daqueles que se santificam, se separam, não é, para serem fiéis. E o conceito de fidelidade, eu não sei se está tão certo. Há uma ideia muito forte da fidelidade do ser. O Senhor me chamou para ser fiel. Mas tem uma fidelidade que ser não resolve. O fazer tem que confirmar. O fazer tem que demonstrar essa sua fidelidade. Nós somos muito fiéis teóricos, ou se não parciais, porque o Senhor é verdade, Ele chamou os 12 para estarem com Ele. É verdade. É verdade, eu acho que muitos de nós estão adorando estar com Ele. E nós ouvimos o Sermão da Montanha uma vez e foi fantástico. E 3 anos depois ele fala, agora ide por todo mundo e fala assim, Senhor, dá para repetir o Sermão da Montanha? Os caras só ouviram uma vez, rapaz. Só foi pregado uma vez, mas nós já ouvimos 30. Nós queremos ouvir todo dia. Nossa igreja estuda, faz escola, mas não forma nunca. Não vai para ação nunca. Uma igreja que é gorda, uma igreja que recebe tantos dons, mas que está ficando obesa, que está ficando esquisita. Eu creio que a gente recebe, quem recebe vai ser muito cobrado, Deus vai nos cobrar. Cobrar o quê? A minha ação, a minha resposta prática. Porque o Senhor falou, vem vocês 12, vem para estar comigo. Mas para quê? Para que eu os envie para pregar, para expulsar demônios, para curar a enfermidade. Então quando o Senhor disse assim, agora vão, ninguém discutiu, estava combinado. Quando o Senhor disse, agora vai, cara, agora vai e ganha o mundo, falou assim, era o combinado. Poxa, até que eu queria repetir, até que eu queria estar lá no gostoso, até que eu queria estar nas 4 paredes, mas eu tenho uma visão para realizar, eu tenho um sonho, eu tenho aquilo que Jesus viu, não é? Fruto do seu penoso trabalho, Ele viu, e eu preciso fazer. Mas a nossa atitude continua assim tão... E esse texto aqui fala de atitude assim na veia, não é? Você conhece já, mas o texto diz, eu vou resumir o máximo possível. Ele diz que o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes e Gileade e a cercou. Eu estou falando só para papa, todo mundo sabe tudo, mas você pode procurar todos os comentaristas, ninguém sabe se esse Naás é nome ou se é só uma designação, porque o nome dele significa inimigo, Satanás, o inimigo. Então, na verdade, você pode ter certeza que o que o Senhor quer que a gente pense também para nós hoje, é que Satanás faz a mesma coisa que fez naquela época. Satanás continua agindo na mesma estratégia. Ele é pouquíssimo criativo. Satanás avançou contra o povo de Deus e cercou. Não é à toa que Pedro diz, ele é como um leão que anda ao derredor. Ele cerca, ele quer fazer a tática o quê? A tática do sufoco. Ele quer criar aquela tática de que eu cerco a cidade e vou esperar eles se renderem.
Eu tenho tempo, aqui fora eu tenho água, aqui fora eu tenho comida, aqui fora eu tenho tudo. Lá eles estão sufocados, a água acaba, a comida acaba. Eles se desesperam e vão fazer bobagem. O inimigo fica lá esperando você dar o seu vacilo, esperando você bobear, esperando você fazer uma besteira, para que ele possa te pegar. E Satanás aqui, ou Naás, fez a mesma coisa nessa cidade. E os homens daquela cidade, povo de Deus, povo de Deus, israelita, o povo do Deus da vitória, do Senhor dos exércitos, o povo que experimentou vitórias espetaculares, que o mar abre na frente deles, que o exército mais poderoso está boiando aos seus pés. Esse povo esquece de quem Deus é, como a gente sempre faz. Ele esquece quem é o Deus, esquecem quem são. Eles fazem a maior besteira, talvez uma das maiores besteiras que o povo de Deus já fez. Do alto das muralhas daquela cidadezinha, eles levantam uma bandeira branca e dizem assim: por favor, não nos mate, vamos fazer uma aliança. Meu Deus, povo de Deus conversando com Satanás, povo de Deus topando negociar chamado, negociar identidade, negociar autoridade, negociar vocação, conversar com o diabo. E qual é o tom da conversa? Faça uma aliança, não nos mate, por favor. Faça uma aliança conosco e nós te serviremos. Você já leu isso, você sabe. Eu já li 1 milhão de vezes, mas eu horrorizo toda vez. Eu estou horrorizado agora aqui. Aquele povo daquela época foi fazer armistício, foi fazer conversa, vamos fazer um contrato. Eu não faço isso contra você, eu não vou naquela área, eu não uso tal coisa, mas você também não me mata. Você me deixa viver. E o Naás, o Satanás, ele adorou. Ele falou assim: fechado, cara. Vamos fazer uma aliança. Mas com uma condição. Sempre tem uma condição, não é mesmo? Ele disse assim: eu vou entrar aí dentro com a minha faca. Vocês vão fazer uma fila, os homens, e eu vou arrancar o olho direito de cada um com a faca. Alguns eu vou até comer. Eu vou arrancar o olho direito de todos vocês. E aí eu deixo vocês viverem. Irmãos, eu me lembro quando eu, dizendo ao Senhor: Senhor, o povo está descendo o buraco, Senhor. Senhor, agora mesmo tem alguém sendo enterrado, Deus. Eu lembro a época que eu botei o contador de nascimentos e o contador de morte para eu ficar vendo o dia inteiro. Eu estava pirando. Eu via aqueles nascimentos e eu falava assim: mais trabalho. Eu via aqueles falecimentos e eu falava assim: mais derrota. Perdemos. Aquilo me esbofeteava. E eu chegava para a igreja, sabe o que eu percebia? Uma igreja sem olho direito. Uma igreja sem visão. Mas eles enxergam, pastor. Alguém enxerga só com o olho. Deve ter gente aqui, talvez tenha. Não tem o olho direito. Tem gente que vive muito bem. E eles até foi isso que eles pensaram. Eles falaram assim: olha, vamos ver se alguém ajuda a gente. Mas se não ajudar, eles conversaram: mano, é ruim, mas eu ainda estou vivo. É ruim, é horrível, mas ainda dá para sobreviver. E daí vem o título dessa pregação que eu tenho todo dia repetido para mim e para a minha igreja. Sobrevivência, essa atitude, assim, às vezes necessária, mas perigosíssima. A sobrevivência é a maior inimiga da nossa vitória. A sobrevivência é a maior inimiga da nossa vitória. E aquele povo, é lógico que eles queriam vencer, mas desistiram de vencer. Eles fazem um acordo, e de lá vem o preço. Eu vou arrancar seu olho direito. O olho direito, naquela época, você sabe, é o olho da mira. É o olho do ataque. O cara está atrás de um escudo, o cara está se protegendo de flecha e lança de todo lado. Ele só botava a cara um pouquinho de fora, porque a única chance dele atacar, já que a maioria absoluta, 98%, é destro, ele sabia que o ataque estava na mão direita. Se ele tivesse sem o olho direito, ele é aposentado da guerra. Ele sai fora do combate, não serve para a luta, porque ele não tem mira. O que Deus quer fazer com a gente? Sempre tirar a gente do combate. Como?
através da nossa própria atitude. Sabe, irmãos, há muito tempo o diabo desistiu de matar crentes. Muita gente ainda não entendeu. Eu conto sempre que eu fui viajar para uma das igrejas nossas, e um irmão quis me levar, e eu falei, legal, no carro dele e tal. Ele me pega lá na porta de casa, e aí nós vamos entrar no carro, ele fala, peraí, pastor, antes da gente entrar, vamos orar. Eu falei, claro. A gente ora normalmente no carro, mas ele quis orar do lado de fora. Eu falei, claro. Ele abriu o porta-mala, e ele pegou uma garrafa desse tamanho de óleo. Sabe aqueles óleos cheirosos com mirra e não sei o quê? Ele tinha até preparado uma mistura assim, especial. E aí ele ora, e aquele irmão muito simples, ele passa óleo nas lanternas, no farol, ele passa óleo na frente, para-choque, ele vai orando, uma autoridade, eu estou achando bacana. Mas quando ele vira aquela garrafa nos pneus, eu falei, irmão, nós vamos derrapar na primeira curva, você vai causar um acidente horroroso, nós vamos nos arrebentar na curva, aí você já exagerou. Ele falou, pastor, a gente nunca sabe, o inimigo está pelas curvas aí, o inimigo está por aí, ele quer matar a gente. Eu falei, irmão, ele já desistiu disso há muito tempo. Essa foi a estratégia lá do começo, matava, nos anos 70, depois de Cristo, só Vespasiano, na inauguração do Coliseu, você sabe, matou 10 mil irmãos nossos. 10 mil em 100 dias, 10 mil em 100 dias, um massacre, um assassinato, um derramamento de sangue, um banho de sangue. Mas cada crente que ele matava, se tornava um mártir, se tornava um herói, inflamava o coração da igreja. E ele está perdendo de balaiada, a igreja está conquistando o mundo. Todo mundo vê aqueles caras queimando vivos e adorando o Rei Jesus, dizendo, hoje é o dia da minha coroação, hoje eu estou sendo promovido, e os caras morriam cantando, e os leões vinham e mordiam o cara dava um berro, glória a Deus, pelo Cordeiro. Cara, aquilo começou a incendiar o império, aí o império começou a balançar, e o próprio Satanás começou a tremer, e ele diz, para com isso. Não mata mais crente, proibido matar crente. Porque cada um que eu mato vira 10, cada 10 que eu mato vira 1000. E eu acredito que na busca lá de uma estratégia, eu imagino que, por inspiração de um capetinha qualquer lá, ele tenha sabido que lá em Jerusalém, um desses crentes, que o soldado já ia vazar com uma espada, implorou, por favor, não me mate. O diabo que estava naquele soldado segura a mão dele e fala, eu vou te matar, não me mate. Então nega esse Jesus. Não, nega esse Jesus. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém vendo, eu nego, mas não me mata. E o cara deixou ele ir. O soldado foi para um lado, o crente medroso, covarde, foi para o outro. E o demônio desendemonia o soldado e vai escondido atrás do crente. E segue ele durante algumas semanas. E ele vai lá dizer, chefe, eu achei. Descobri como nós vamos fazer esse cara. Como é que nós vamos fazer isso? Fala então, tem um crente assim assado. Desde o dia que ele resolveu sobreviver, acabou a vida dele. Ele não lê mais a Bíblia. Ele não ora, ele quase não reúne com os irmãos. Quando ele está no culto, eu estou percebendo, ele está pensando no almoço. Ele está achando os cultos agora demorados, ele ficava 10 horas. Ele amava ir na casa dos irmãos, ele começou a falhar, ele começou a ir uma vez só por semana. Ele já não tem mais aquele entusiasmo, o brilho sumiu dos olhos. Claro que aquele capetinha foi promovido a um capetão enorme, mas a estratégia está até hoje. Até hoje, o diabo descobriu que eu vou arrancar o olho direito desses crentes. E eles vão poder ser adoradores, conhecedores da Bíblia, teólogos. Eles vão se reunir, eles vão ter célula, eles vão participar de congresso. Mas quando eles pisam lá fora, eles têm uma prioridade: sobreviver. O que significa isso? É que aquele sonho de ser grandemente usado por Deus, é trocado apenas pelo objetivo de que eu pelo menos continuo na igreja. Estou aqui, pastor. E crente bom passou para nós pastores ser sinônimo de gente que vai no culto. Aquele cara é bom demais, tem 20 anos que ele vem, não falta um culto. Para nós está suficiente se o cara é fiel. Se o cara participa, nunca ganhou uma alma para Jesus.
Nós temos contra nós a estatística vergonhosa de que nas igrejas brasileiras são necessários 44 crentes para levar uma pessoa para Cristo por ano. 44 crentes. Por quê? Porque um monte de gente está dizendo o quê? Eu estou na igreja. Eu dou meu dízimo. É a mesma coisa que casamento. Tem gente que casou pensando o quê? Eu vou viver um romance. Eu vou viver uma paixão, é lua de mel e beijinho a vida inteira. Depois de alguns anos ele fala assim, pelo menos a gente não separa. Como é que está o casamento? Está indo. Eu estou aguentando. Eu não divorciei. Meu casamento está sobrevivendo. Mas aquele sonho, aquela exuberância, aquele amor, já saiu fora. Não é mais o que eu quero. Você entende? Talvez a gente não entenda, mas algumas histórias ou exemplos bíblicos ajudam a gente a entender. Você já conhece demais a história daquele rei. O rei mais banana, mais frouxo, mais derrotado do Velho Testamento, Jeoás. É aquele cara que vai atrás de Eliseu quando Eliseu já está morrendo. Aquele cara que vai lá e chora sobre Eliseu, não é? Eliseu, Eliseu, carros e cavaleiros, carros de fogo. Ou seja, quando você estava bem, a gente vencia, agora o que vai ser de mim? E Eliseu dá aquele último suspiro, reúne uma forçazinha antes de morrer. Ele já estava muito doente, ele manda o rei abrir a janela, você lembra? Ele atira com a mão do rei junto a dele, abre uma janela de oportunidade, faz um ato profético, ele faz uma declaração extraordinária, como o Senhor já fez para nós. Ele já disse para nós que essa nação está na nossa mão. Ele já disse que o Brasil vai ser a maior nação evangélica do mundo. Ele já falou para nós que vai ser a maior nação missionária do mundo. Ele já falou para nós o que ele vai fazer com o seu ministério, com a sua família. Ele já falou que sua família inteira vai se converter, que seus filhos não estarão fora da igreja. Ele já declarou isso, a janela já foi aberta e a gente está todo feliz por causa dessa promessa. Uau, uau, na cabeça. E quando o rei ia embora, Eliseu fala assim, com a voz fraca. Eu fico imaginando quase sem força. Espera aí, não vai ainda não. Vai lá na janela que eu abri. Exatamente na promessa, na profecia. E age em cima dela. Vai lá. Você tem flechas aí? Tenho. Então atira no chão ali pela janela. Ele vai lá, não entende nada, mas olha, Eliseu está quietinho. E ele atira uma vez, 2 vezes, 3 vezes e para. Quando ele volta, eu imagino Eliseu chorando. Eu imagino Eliseu percebendo o desperdício da promessa. Percebendo a atitude tão negligente de um líder. A atitude tão ridícula de alguém que não percebe, não entende o desejo do coração de Deus. Sacerdote fiel é aquele que entende o coração de Deus e age conforme esse coração. E Deus falou para ele, dá um tiro no chão. Ele tinha 6 flechas e ele atira 3. Não é isso que a gente faz? Não é isso que a gente faz? Eu me lembro que, um período de 40 dias de jejum, clamando por vidas, eu encontro com uma pessoa da igreja. Opa, parou. Eu encontro com uma pessoa da igreja e eu falei, aí, como é que está o jejum? Não é? Está pesado, hein? Nós já estávamos com 20 e poucos dias, eu já estava cambaleante. E o cara fala comigo assim, pastor, vou te falar, eu não estou jejuando não. Eu falei, deve ter um problema médico, não é? Um problema médico, uma prescrição qualquer, é normal. E eu falei, eu entendo e tal. Não, pastor, vou te explicar, é que quando eu jejuo, me dá uma fome. Não, mas sabe, pastor, aí ali pelas 4 da tarde, me dá uma dorzinha de cabeça aqui. Você já quis matar crente? Você entende aquele negócio que o senhor fala assim, que pastores que arrancam a lã e comem a carne? Você já teve essa vontade? Me dá uma dorzinha aqui, não é essa a ideia, cara. O cara não dá 3 flechas, não dá nenhuma. É nossa atitude, irmãos.
Nós temos as promessas, nós temos uma Bíblia com 6.000 promessas, nós temos um sonho de Deus. Ele já deu uma visão grande para cada um de nós. Ele já deu para nós, como Davi. De alguma maneira, Davi sabia que iria para o trono, mas ele tinha que fazer algo. Um gigante aparece diante dele, ninguém age, ninguém tem atitude. O que botou aquele cara no trono? Foi a promessa? Claro que foi. Foi a unção com óleo? Claro que foi. Foi a ação profética de Samuel sobre ele? Claro que foi. Mas só isso? Claro que não. Quando o gigante apareceu, esse cara desceu no vale de Elá, gritando aos berros: você vai morrer hoje, cara. Ou eu morro, ou você morre. Falta isso na gente. Atitude. Dar todas as nossas flechadas, pagar o preço. A nação está pronta, está madura. Nossas igrejas estão prontas, mas parece que a gente se acomoda. Exemplo horroroso, eu sei, desculpa, não queria te entristecer nesta manhã, um café da manhã assim tão pesado. Mas vamos para uma coisa legal, então. Me dá um exemplo inspirador, pastor. Claro, é um pai, chama Jairo. A filha dele está morrendo. O médico já diz: ó, a medicina não pode fazer mais nada por ela. Avisa a família, se tem parente longe, você já tem um jazigo? Família tem jazigo? Pode olhar essas coisas já, porque em poucas horas a menina vai morrer. Eu garanto, sou médico. Pergunta para você. Se você receber uma notícia dessa, sua filha está no hospital, e o médico diz assim: olha, tudo que se podia fazer por ela já foi feito. Ela já está pagando, e avisa a sua família. O que você faz? Pergunta. Não precisa levantar a mão não, mas você ligaria? Você ligaria para a família para avisar: olha, eu acho que você tem que vir. Você ligaria para aquele irmão que mora na outra cidade: vem logo, senão você vai perder o sepultamento da sua irmã. O que você faria? Nota que é isso que define. É na hora dos gigantes que define a nossa atitude. Não é o que a gente fala, é o que a gente faz. Esse cara, o médico falou: não tem mais jeito. O que ele falou? Mulher, fica aí, aguenta aí. Onde você vai? Eu vou atrás de Jesus. Você não pode. Você é o príncipe da nossa sinagoga. Cara, você é do outro lado. Não, ele não. Ele vem é nossa filha. Eu vou onde for, eu faço o que for. E ele vai atrás de Jesus, mas não vai atrás, ele vai correndo, ele vai feito louco. Eu sempre imagino ele assim, um príncipe, um terno Armani, daqueles de 5.000 reais, aquele sapato de verniz assim da Quadrangular, sabe, aquele brilhante assim, maravilhoso, aquele sapato assim, espetacular, não precisa nem daquela ponta branca que o povo gosta, mas assim, normal, mas chiquésimo, entendeu? E o cara não tem tempo de trocar de roupa, ele sai correndo. E ele chega lá na praia. Onde é que está Jesus? Ele está lá na praia, está chegando lá. E diz o texto que lá na praia, ele mete a cara na areia. Jesus está ali, o terno dele enche de barro, a cara dele vai no chão, ele agarra os pés de Jesus e diz que ele suplica, insistentemente. Cara, eu vejo o oposto do Jeoás. É alguém que está disposto a não dar 6, não, dar 60, dar 6.000 flechadas. É a filha dele, é amor. Ele ama a filha dela, ele ama a filha dele. Será que não é isso que está faltando em nosso coração? Será que não é ver essas pessoas como nossos filhos, ver-nos como pastor, não de uma igreja, mas de uma cidade, de uma nação, entender que eles são nossos, já dados, comprados, selados, só falta entregar. É nosso filho. Podia ser seu filho lá hoje, podia ser seu pai lá hoje. E esse cara vai feito louco, e você sabe da história, que aquela mulher hemorrágica segura Jesus lá, e ele puxa. Ele está louco, ele quer botar Jesus dentro da casa dele. Até que alguém vem descer na rua. Quem conhece Cafarnaum já faz até aquela ideia. Ele está vindo aqui no meio ali da praia, os caras estão vindo, ele olha, o rosto já está dizendo. E quando ele chega, ele diz assim: ó, não precisa incomodar mais o mestre, nem precisa levar, ela já morreu. Segunda pergunta fundamental aqui hoje. A primeira foi, o médico diz: não tem mais jeito. Você comprou o jazigo? Você ligou? Você ligou? Você falou para os outros? Ou você correu só para Jesus? Segunda pergunta. Agora a máquina para. Parou. Morte cerebral. Morte do coração. Parada respiratória. Morreu. O lençol cobre o rosto dela.
sinto muito, nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance, a gente sente muito, desculpa. Ela já vai ser encaminhada para o necrotério. O que você faz? Envia para o necrotério. Agora você telefona. Você já teve fé, não telefonou, não chamou ninguém, mas agora morreu, parou. O que você faz? Você tem mais flecha para dar ou acabou? Você dá todas as flechadas? Aquele cara paralisou, claro, eu também, humano. Mas Jesus disse para ele, não, tem mais uma flecha. A flecha da fé. O ver o que ninguém vê, crer quando ninguém crê, crer quando as circunstâncias são adversas, impossíveis. Vai lá, cara, você quer? Eu vou com você, mas você que tem que decidir. E ele fala, vamos. Só que agora ele está puxando Jesus o tempo inteiro, e há aquela mudança que tem que haver na vida de todo mundo. Jesus passa à frente dele e agora ele é levado. Deixa o Senhor levar você. Você não dá conta, mas o Senhor te leva. E ele chega na casa dele, você sabe o que acontece. E Jesus chama aquela menina, ela acorda, já acorda com fome, de tão saudável que ela está agora. E a coisa é fantástica, e é maravilhosa. Agora, se o Jairo viesse aqui agora, ô irmão Jairo, lá não vem cá, irmão Jairo, conta aqui para nós. Dá para nós um testemunho. O que houve lá? O que ele ia falar para nós, gente? Sabe o que ele ia falar? Não sei como, foi um milagre, mas eu não desisti. E ele ia dizer para nós, não desista nunca você também. Sabe o que é isso, gente? Atitude. Atitude. Eu imagino aquela noite, não é? Ele indo no quarto da menininha, 10 horas da noite. Eu imagino ele indo lá e aquela luzinha de criança no quarto, e ele chega perto e põe a mão assim, ela está respirando. Ele viu ela morta. Você já imaginou o gozo, você já imaginou a festa, já imaginou a experiência desse pai? Deve ficar doido, mas nem isso é o melhor da festa não, porque ele sai dali e vai para o quarto dele. Quando ele vai para o quarto, ele tira o roupão, pendura ali, deita na cama. A mulher dele vem para o lado dele, assim, daquele jeito, deita aqui no ombro dele. E ela fala o que para ele? Imagina o que ela fala para ele. Ela vai dizer, obviamente, Jairo, eu já te disse o tanto que eu te admiro. Eu já te disse que não tem homem igual a você. Hoje à noite, minha filha está em cima da mesa, enrolada num pano branco. Eu ia estar servindo cafezinho e bolacha para esse povo, no dia mais amargo, mais cruel, mais dolorido na minha vida. E você não deixou isso acontecer. Você foi atrás. Sabe, irmão, eu sei de marido que traz pinga para dentro de casa, eu sei de marido que traz playboy para dentro de casa, eu sei de marido que carrega todas as suas frustrações, seus cansaços para dentro de casa e faz da casa um inferno. Mas Jairo é um herói, porque Jairo, como poucos, pode contar na mão, ele trouxe Jesus para dentro da casa dele. Ele trouxe Jesus para dentro da família dele. Isso mudou tudo. Isso mudou tudo. Deixa eu falar, cara, a luta está difícil. A crise te pegou, o desânimo bateu. Deixa eu dizer para você, não desista, cara. Tem muita flecha ainda. E é a sua atitude que vai definir o seu futuro. Mas se a sua atitude for de sobrevivência, se a nossa atitude como igreja brasileira for, tá bom, nós já somos grandes, tá bom, é normal. Para cada um que a gente ganha, um que a gente perde, 40 milhões de crentes, 40 milhões de desviados, tá bom. Tá bom, pelo menos ainda tem um olho, tá bom. Ah, eu oro, mas eu oro pouquinho, eu jejuo, mas é de vez em quando. Eu pago o preço, mas é baratinho. Baratinho. Não é o evangelho que é barato, nós é que somos fajutos. Nossa atitude é frágil, é fraca. Nós não respondemos ao tamanho do poderio, da promessa, do potencial do Deus Salvador que a gente tem. E eu, do fundo do meu coração, oro e anelo, não é? Que um povo como nós e uma cidade como essa pode sair alastrando por aí. Não algo que não dependa de mim. Não um fogo. Tem gente que pensa que o fogo vai passar. Isso não é fogo controlado, isso é queimada, irmão. Queimada é uma coisa terrível. O que eu espero é que você ponha fogo através da sua postura. E de que você entenda que é nossa atitude que muda tudo. É nossa atitude que muda tudo. Você ouviu isso aqui ontem à noite de forma poderosa. Sabe, às vezes tem anos e anos e anos você tentando vencer uma área da sua vida com uma atitude errada. Com uma motivação errada. O Brasil está esperando por nós, gente. Vidas e vidas estão esperando por nós.
Eu posso me tornar antiquado, estou ficando antiquado já. Estou ficando chato. Mas eu tenho um compromisso com o Senhor, do que aquilo que me trouxe vida, aquilo que mudou minha vida, compaixão, visão, se torne realidade através da minha e da sua atitude. Deus chama você a botar em prática, a crer, a não desistir, a esperar virar a curva antes de pular fora do carro. Vira a sua curva, Deus tem algo sobrenatural ali. Deus tem um novo eu, tem um novo ministério, tem um recomeço para você. Mas não desista, porque a sobrevivência, só continuar na igreja, manter meus membros. Não, a igreja está uma benção. E aí, quantos? Tem 1000. Daqui a 10 anos, está uma benção, tem 1000. Daqui a 20, continuamos uma benção, 1000, tudo gordinho. Sobrevivência. Quando a gente começa a achar que o que tem que melhorar é aqui dentro, nós estamos perdidos. Quando o alvo que eu tenho é só mudar de prédio, quando o alvo que eu tenho é um som melhor, quando o alvo que eu tenho é uma cadeira mais bacana, quando o alvo que eu tenho é só comigo, eu já defini, eu sou um sobrevivente. Guerra é bagunça, guerra é violenta, guerra é para valente. E o Senhor nos deu espírito de coragem. Ele não colocou em nós espírito de covardia, mas espírito de coragem. Esse é meu testemunho. É isso que eu tenho tentado fazer lá. As pressões são enormes. São enormes. Quando eu me consagrei ao pastorado, em 1988, eu fiz um voto ao Senhor. Ajoelhado diante do Senhor, eu falei, Deus, eu quero te fazer promessas. Deus me pediu isso. Eu falei, Deus, eu nunca vou tocar numa mulher que não seja a minha mulher. Nunca. Se eu tocar numa mulher com um gesto impuro que seja, eu te autorizo, não só eu peço, eu exijo que o Senhor me jogue morto no chão. Senhor, se eu tocar em algum dinheiro, fui ali, me pediram para tirar um xerox para a igreja, esqueci uma moeda de R$1 no bolso, meti a mão e falei, R$1, Deus, R$1, tira a minha vida. Mas Senhor, se eu tocar num minuto, 1 minuto que seja, na sua glória, tira a minha vida. Eu fiz um compromisso com o Senhor. E desde aquela época eu tenho buscado cumprir esse compromisso. Só que o Senhor falou comigo, eu quero uma coisa a mais. Aonde você for, fale das almas. Mova-se por compaixão. Faça o que você puder fazer. E você vai agradar meu coração. E é nossa atitude, sabe? Eu sei que Deus chama a gente a ter uma atitude diferente, de poder, de coragem e compromisso. Está escrito nas camisas aí, compromisso. Vamos ficar de pé para a gente poder orar? Eu tenho 1 minuto para orar. Eu não vou fazer nenhum apelo. Não daqui, não aqui na frente, mas aí mesmo. Sério, eu sei que você detesta isso. Eu sei que tem gente que não aguenta esse negócio de olhar para o lado, diga para o seu irmão, não é aquele negócio, Deus te ama e eu te amo, e aquela cantada gospel. Eu sei que você detesta isso, constrangimento e tal. Não, é você mesmo, é só você. Eu queria que você cresça num milagre hoje aqui. Eu queria que você pegasse sua mão direita, e é um ato profético, é uma obediência. Se você quiser fazer, faça, se não quiser, está tudo ótimo. Mas eu queria que você tivesse a coragem de pegar essa mão direita e colocasse no seu olho direito. Põe sobre o seu olho direito. Se você tem um óculos, tira o óculos, viu, irmão? Ou então mete por baixo aqui, mas não suja a sua lente, não. Mas põe direito, põe direito. Sabe, eu tenho pedido tanto ao Senhor, sabe, por esta manhã. O que você tem pedido, pastor? Eu tenho pedido olhos novos. Pode ser que o diabo já te desanimou. Como eu falei, eu fiz 3 votos com o Senhor. Nunca uma mulher me deu uma cantada. Nunca. Às vezes eu fico até triste, porque eu falo, eu sou feio demais. Nem uma piscadinha, assim, não fez um gracejo. Uma mulher não deu um sorrisinho legal para mim. Nada. Eu achava que a mulherzada ia atacar. Eu falei, é coisa assim, né? Porque tudo que é pastor, ou tudo não, alguns pastores enfrentam problema nessa área. Nada, zero. Minha mulher é linda, maravilhosa, uma delícia. Eu achava, falei, essa dinheirama toda, irmão, você não tem ideia. Estou nem aí para dinheiro, nem aí. Passo a fortuna na minha mão como se fosse nada. O Senhor tem me chamado a uma postura cada dia mais humilde, porque eu tenho compromisso de vida com a glória dEle. Mas sabe, isso não me livrou do diabo, não. Ele está ao meu redor o tempo inteiro. Não para me levar ao adultério, talvez não a você também. E aí a gente fala, eu nunca adulterei, eu nunca roubei, eu sou humilde. Mas temos uma porcaria de uma atitude.
Porque todo dia eu sinto o bafo dele aqui, ó, no meu pescoço, no cangote aqui, ó. Não para o adultério, mas para o desânimo, para o menos, para as 3 flechas. Para, cara. Você é bobo. Você está sacrificando à toa. Você é radical. Relaxa. Você já tem uma igrejona. Aproveita a fama, aproveita. Vai viajar, vai curtir. Melhora seu salário, cara. Você merece, você merece. E todo dia eu tenho que dizer: no meu olho você não põe a mão. Será que ele pôs no seu olho? Será que o diabo já pôs a mão no seu olho? Vai que pôs. Então vamos pegar um olho novo. Vamos pedir ao Senhor que te livre do desânimo. Vamos pedir ao Senhor um fogo novo. Vamos pedir ao Senhor uma atitude nova. Vamos pedir ao Senhor um compromisso assim, inquebrável, inegociável. Vamos pedir ao Senhor que nos tire dessa maçaroca, dessa multidão de sobreviventes e nos põe no caminho dos vencedores. Nós somos a geração de vencedores que o Senhor levantou para conquistar uma nação e nações para o Senhor. Está na nossa mão. E eu creio que o Senhor hoje tem um olho novo para te dar. Senhor, pela minha fé e pela palavra do Senhor, a autoridade da Tua palavra, se o Satanás já nos rodeou, já nos sufocou, aguardou, ele é paciente, se ele ficou em cima da gente, e se alguém aqui negociou seu sonho, negociou sua visão, negociou seu amor primeiro, se alguém aqui já decaiu do primeiro amor para o segundo, para o terceiro, para o quarto, se alguém aqui já perdeu a fé, se alguém aqui já está aceitando como natural o seu filho nas drogas, se alguém aqui já está aceitando como natural a bagunça na sua família, se alguém aqui já está aceitando como natural a sua igrejinha pequena, tradicional, sem batismo, sem crescimento, se alguém já acomodou que não vai ter batismo do Espírito Santo, que não vai ter visões, que não vai ter unção, se alguém já aceitou isso como normal, Senhor, em nome de Jesus, acorda, Senhor, chama de volta, ressuscita, Senhor, e eu peço que faça isso de uma forma muito linda, Senhor. Coloca um olho novo, Senhor. Deus, Tu és o Deus que tem estoque de olhos. Dá um olho novo, Senhor. Dá um olho novo, Pai, para serem sacerdotes que veem e cumprem a palavra do Senhor. Deus, eu rogo, Pai, que daqui até o fundo desse auditório, de lado a lado, sem ninguém ser excluído dessa bênção, implanta um olho novo, Senhor. Eu peço um milagre, Senhor, de um olho de coragem, de um olho de atitude, de um olho de compaixão, de um olhar de paixão por Jesus, de um olho sedento pelas Escrituras, sedento por enxergar sua face, mas sedento também para olhar o rosto machucado de pecado desta geração, para olhar os caídos à beira do caminho, para olhar, ó Deus, aqueles que estão vivendo, ó Deus, tragédias pessoais e coletivas. Oh Deus, abre os nossos olhos, Senhor, para ver tudo aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. E eu peço, Deus, um batismo sobrenatural, um batismo de compaixão, de amor visível, não de amor sentimento, não de amor cantado, mas amor que anda, que move, que toca, que põe a mão na lepra. Oh Deus,